Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu aqui em pleno domingo, né? São quase. Deixa eu ver. São quase 9 horas, se não me engano. Espero que vocês estejam me ouvindo, né? Mas eu vim aqui para tirar algumas dúvidas, não tirar totalmente dúvidas, porque não dá para tirar totalmente dúvidas, né? Debinha, sua linda, Verônica, sua linda, pra Debbie, minha estagiária, Débora, maravilhosa, sempre tem me ajudado bastante lá na Clínica da Família, então gratidão ter você como estagiária, bem dedicada, bem profissional. Aprende rapidinho, tem uma postura maravilhosa, uma inteligência, sim, perfeita para a profissão. Sabe que você será uma ótima profissional. Quero você como minha técnica um dia, se Deus permitir, se você quiser, tá, querida? Vocês estão conseguindo me ouvir perfeitamente bem, pessoal? Se sim, dá um oi, dá um ok, diz que tá me ouvindo perfeitamente bem. Quiser convidar alguns colegas para estar entrando aqui, para a gente estar batendo um papo rapidamente, para tirar dúvidas aí sobre administração de medicamentos, né, vias parenterais. Então eu vou tirar algumas dúvidas aqui rapidamente sobre administração de medicamentos relacionado a vias parenterais. Lembrando que, de acordo com o Conselho Federal de Enfermagem, o Conselho Regional de Enfermagem, Verônica, Ellen, boa noite. A administração de medicamentos, né, após prescritas pelo médico, né, assinada e carimbada pelo médico, ela é uma atribuição de execução do profissional da enfermagem, do nível técnico ou do enfermeiro. Então, os dois profissionais, tanto técnico, tanto enfermeiro, são responsáveis ali pela administração desses medicamentos de forma segura, de forma eficaz, tá? Para que não venha causar nenhuma alteração clínica e até mesmo patológica no organismo desse paciente, sabendo que as medicações, elas estão ali sendo administradas com uma prioridade no paciente, ou com a função preventiva, ou com a função paliativa, ou com a função curativa. E é de suma importância que o profissional de enfermagem ele tenha domínio teórico, ele tenha domínio prático no preparo, na execução e na administração dessas medicações, principalmente as parenterais. Então, sempre deem uma lida, sempre estudem sobre a administração de medicamentos, porque é um método, né, que vai ali ajudar e auxiliar no tratamento terapêutico e no diagnóstico e na melhora do quadro clínico patológico daquele paciente, independente se a medicação é uma medicação que está sendo feita de forma paliativa, somente para aliviar os sinais e sintomas, diminuir a dor daquele paciente que está em fase terminal, porém ela vai ter que ser feita de qualquer forma pelo profissional de saúde, não importa se é uma medicação, um imunobiológico, que são as vacinas, que são administradas com a função de prevenir futuramente alguns tipos de doenças relacionadas à fase da criança, da adolescente e do adulto. Mesmo essas vacinas criando imunidade no organismo do paciente, ali criando anticorpos no corpo do paciente. Isso não quer dizer que esse paciente futuramente não possa adquirir essa doença viral ou bacteriana. Não importa também se as medicações com função curativa são administradas no organismo do paciente. Então, essa administração tem que ser totalmente segura, eficaz. O profissional ele tem que ter esse conhecimento
teórico, tem que ter esse conhecimento prático no preparo da medicação, para não contaminar a medicação, respeitar aí os protocolos, né, de biossegurança para o profissional de saúde, respeitar o protocolo da CCIH para não estar contaminando o paciente e realizando todos os processos aí de precaução padrão, precaução respiratória, precaução por contato, para não estar levando para esse paciente uma bactéria ou um vírus simplesmente pelo manuseio inadequado desta medicação, a qual eu estou falando que é vias parenterais, que eu vou explicar agora. Lembrando que as medicações, elas têm função preventivas, que são os imunobiológicos, são as medicações antipertensivas, são os medicamentos hipoglicemiantes viorais, que vão estar atuando ali no organismo do paciente com a finalidade de prevenção, de prevenir o aumento da pressão arterial, de prevenir uma complicação. Temos as medicações que são administradas de forma curativa, né? A maioria são os antibióticos e anti-inflamatório. Antibióticos vão combater o processo infeccioso na corrente sanguínea ou onde estiver instalado. Os anti-inflamatórios são aqueles medicamentos que vão combater o processo da inflamação que se iniciou ali pelo processo infeccioso. E temos as medicações paliativas, que são aquelas medicações que vão estar atuando diretamente no organismo daquele paciente com a finalidade de diminuir os sinais e sintomas, aliviar os sinais e sintomas, muito usado em pacientes terminais, tá? E na administração de medicamentos, como eu falei anteriormente, é de importância esse conhecimento teórico, esse manejo, né, das medicações ali no postinho da enfermagem, ali no salão, até mesmo na hora da execução da administração diretamente com o paciente. Então a enfermagem já tem que sempre estar presente e atenta no preparo dessas medicações, porque o que a gente tem visto de erros, né? Boa noite, Anderson. De erros de administração de medicamentos de forma errada, né, por fator de negligência, de perícia, de imprudência, até mesmo fatores iatrogênicos que o profissional de enfermagem, ao administrar a medicação, ele não tem uma técnica correta no manuseio ali dos catéteres venosos profundos, não tem um manuseio correto nas ponteiras dos polifixos, não executa de uma forma eficaz a asepsia ali da parte distal do soro, dos equipos, para estar contaminando, não se preocupa em usar uma luva de procedimento, usar os EPIs de forma adequada, e pior ainda, não se preocupa em realizar a desinfecção das mãos, que é um procedimento antisséptico, que tem que ser realizado antes de cada procedimento, após cada procedimento com o paciente. Então, existem muitos erros aí que nós observamos, não só eu como enfermeiro e professor, mas outros profissionais da área observamos, dentro do ambiente hospitalar, seja o nível técnico estagiário, seja o nível acadêmico estagiário, até mesmo profissionais já ali formados com o seu Corém, né, e atuando como profissionais de saúde, e acaba ali errando de certa forma, né, no contexto da prática, da execução, da administração desse medicamento, até mesmo na leitura, né, da prescrição médica. Então, antes de administrar os medicamentos, fiquem atentos, né, ao processo de biossegurança que o profissional de enfermagem tem que ter ao administrar a medicação. Fique atento aos protocolos, né, de acordo com as instituições, né, que são os protocolos operacionais padrão para o preparo daquela medicação. Sabemos que existe no hospital medicações também fotossensíveis, que são aqueles medicamentos que não podem ter contato com a luz. Tem uma equipe específica, tem uma forma específica
de ser administrada, para que esse medicamento não perca seu efeito terapêutico no organismo do paciente. E qualquer erro que a enfermagem ou qualquer outro profissional de saúde realize ao administrar a medicação nesse paciente, é um erro que pode causar ali uma lesão muito grave nesse paciente, ou até mesmo levá-lo a óbito, simplesmente porque você usou uma dose não adequada, não administrou da forma correta no paciente, não prestou atenção na medicação com a prescrição e acabou ali lesando a vida de um ser humano simplesmente porque você fez uma medicação por falta de atenção. O profissional acabou errando na administração do medicamento, ou o profissional, na hora da execução da administração do medicamento, não se preocupou em usar o EPI, não se preocupou em fazer antisepsia das mãos, usar uma luva no manuseio dessa medicação que vai para o catéter venoso profundo, por uma bomba infusora, ou diretamente dentro do soro, né? Que chamamos de medicação aditivas, que são aquelas medicações adicionadas ao soro. Então não se preocupou ali de fazer a asepsia do local para a introdução da agulha dentro do frasco do soro, contaminando ali aquela medicação que vai direta para a corrente sanguínea e acaba muitas das vezes causando uma reação pirogênica, né, que quando há uma contaminação de medicação ou de catéter venosos periféricos ou profundos. Roberta, boa noite, minha amiga enfermeira, que sempre compartilha comigo todo o conhecimento no Instagram. Carlos Henrique, boa noite, seja bem-vindo. Quem quiser fazer pergunta, quem quiser interagir, quem quiser entrar na live, fique à vontade para fazer uma participação, para tirar uma dúvida, tá? Espero que aqui os meus conhecimentos estejam enriquecendo o conhecimento de vocês, né? Estou aqui só para ajudar, agregar mais ainda conhecimento. Como eu sempre falo, conhecimento não se retém, se compartilha. Então, por eu ter visto algumas dúvidas no decorrer do meu plantão essa semana em relação à administração de medicamento e outras coisas mais, né? A gente acaba ali corrigindo o profissional, orientando o profissional a forma adequada de fazer. E eu passei para os meus alunos essa semana num vídeo que eu fiz em sala de aula. E vim aqui só para tirar algumas dúvidas. E hoje em dia os critérios para fazer essas medicações estão muito mais exigidos pelas instituições, devido aos erros, né, no processo aí da administração desses medicamentos. Então, a cada dia uma nota técnica, um protocolo técnico vem surgindo, né, de acordo com o Corém, com o COFEM, porque muitos erros estavam acontecendo, ainda estão acontecendo em relação a essa questão da administração, da execução, do manuseio das medicações. Então, aqueles 5 certos que eram utilizados para administrar as medicações, hoje já são 9 certos. As coisas estão piorando cada vez mais e as exigências estão cada vez ficando piores em cima daquele profissional que ali executa, né, a assistência e a administração do medicamento, porque nós sabemos que uma vez a medicação administrada por via parenteral de forma errada ou qualquer outra via, sem ser parenteral ou enteral, não tem como nós fazermos nada para impedir a entrada daquela medicação dentro do organismo do paciente. Medicação não é como uma lâmpada, né, que queima, a gente retira e troca. Não é dessa forma. Verificar a pressão errado, tem como o coleguinha ir lá, verificar novamente e ver o erro, né? Botar um traçado em oleado no leito de um paciente acamado de forma errada, tem como o profissional ir lá, outro ou professor, te explicar a forma correta de colocar e você passar a colocar novamente da forma certa e da técnica certa. Agora, uma vez você fez a medicação errada, na via errada, com a dose errada, no paciente errado, não tem como mais nenhum outro profissional tentar corrigir um erro que se torna muito grave perante aí as infrações e penalidades do Código Profissional de Enfermagem. Então não se esqueçam,
tenha conhecimento, tenha base teórica e prática para o manuseio, para a execução da administração dos medicamentos, principalmente quando a gente vai se tratar de vias parenterais, tá? Se você não tem conhecimento, não tem segurança, tá com dúvida, não faça a medicação. Pergunte, seja humilde, pergunte, peça orientação para depois estar executando essas medicações de forma correta, porque o erro pode danificar a vida de alguém. A dose errada, na via errada, pode levar esse paciente a óbito, simplesmente porque você não teve atenção, não prestou atenção, não ficou atento nesse protocolo e nesse processo do manuseio e da administração dessas medicações, tá? E antes de a gente administrar as medicações, usando todo o protocolo, lavagem das mãos, usando precauções, a enfermagem ela tem que ficar atenta aos 9 certos para estar administrando essas medicações. Primeiro você tem que saber a medicação certa, que é a prescrição. Elaine, eu sei disso que você não fará, tá? Então, os 9 certos são: primeiro, medicação certa, que é a prescrição médica. A medicação tem que estar prescrita ou manuscrita na prescrição médica ou digitada, tá? E assinada pelo médico. Então, tem que ter a medicação certa, prescrição certa. A medicação certa e prescrição certa pelo médico e assinada pelo médico. Só fazemos medicações por ordem verbal, via telefônica, quando é um caso eminente de morte. Quando o paciente está correndo risco de morte, aí sim seguimos uma prescrição médica por ordem verbal e via telefônica, onde o profissional ele é amparado pelo Código de Ética nessas situações aí de caso iminente de morte. Fora isso, as medicações têm que estar prescritas, assinada, carimbada, de forma legível pelo médico, tá? Se você não está entendendo a prescrição, porque o médico escreveu de uma forma a qual você não está entendendo, cabe ao profissional tirar dúvida com o colega do plantão, ou tirar essa dúvida com o médico que está no plantão, para que não venha confundir a aminofilina com a ampicilina, tá? Então, primeira coisa do 9 certo, prescrição médica, que é a medicação certa, tem que estar prescrita, assinada, carimbada e prescrita de forma legível para que o profissional consiga executar a leitura perfeita. Se você não está conseguindo entender o que está prescrito, pare antes, não prepare, tire a dúvida com o colega ou com o próprio médico para certificar que é realmente aquela prescrição médica. Segundo critério, paciente certo, tá? Tem que saber qual é o paciente certo. Esse paciente certo tem que ter um nome, sobrenome, leito e enfermaria. Principalmente quando tem 3 pacientes com o mesmo nome na mesma enfermaria. Além de estar usando pulseira de identificação no braço direito, que é a pulseira branca, tem que estar com nome, sobrenome, leito e enfermaria, né? Como eu falei, principalmente se tratando de 2, 3 pacientes com o mesmo nome, 3 Marias, 3 José. Então sempre coloque o nome, sobrenome, leito e enfermaria, tá? No paciente certo. Uma coisa importante que eu vou falar para vocês: quando o paciente ele tem uma alergia a algum tipo de medicação ou algum tipo de substância tóxica ou algum tipo de produto ou algum tipo de alimento, durante a admissão dele, lá na internação pela enfermagem, onde é feita o prontuário, onde é feita o preenchimento da ficha de anamnese pelo enfermeiro e pelo técnico, e onde o paciente relata para o profissional que ele tem um processo alérgico à medicação, nós vamos colocar no braço esquerdo desse paciente uma pulseira vermelha.
tá? Essa pulseira vermelha, ela vai sinalizar na enfermaria ou no bloco cirúrgico ou no CTI para o profissional de saúde que aquele paciente ele tem um processo alérgico ou uma medicação, ou uma alimentação, ou algum tipo de produto ou substância. Então essa pulseira vermelha no braço esquerdo identifica para o profissional que o paciente tem um processo alérgico em relação à medicação, em relação à alimentação, em relação a um produto que não pode usar no banho ou no curativo daquele paciente. Fora isso, não tem pulseira vermelha, ele vai tacar a pulseira de identificação, que é a branca, que ele entra na enfermaria totalmente identificado. Nessa pulseira de identificação tem que estar ali constando todo o nome completo do paciente, o leito, a enfermaria. Alane Gomes, enfermeira psiquiátrica, bem-vinda. Paulo, boa noite, querido. Então, o segundo passo que eu falei para vocês aí dos critérios da administração de medicamentos é o paciente certo, com leito, enfermaria, nome e sobrenome. Depois nós vamos passar para a dose certa, que é o terceiro critério para administrar medicamento. Dose certa, você tem que estar atento aí. Dose de ataque, dose intermitente, dose contínua, é um dripping, aquela medicação administrada por bomba infusora. Qual a dose dessa medicação? Qual é a quantidade dessa medicação? Quantos ml, quantas miligramas, quantas gramas, quantos comprimidos, se é líquido, se é sólido. Então temos que ter atenção na dose certa para administrar a medicação nesse paciente. Depois nós vamos passar para a via de administração. Como estamos falando de vias parenterais é todo e qualquer medicamento que é administrado diretamente pela corrente sanguínea, tá? Então todo medicamento que é administrado pela corrente sanguínea nós chamamos de vias parenterais, tá? O medicamento vai ser absorvido pela corrente sanguínea, metabolizado pelo fígado, tá? Vai ser distribuído no organismo, vai fazer a sua ação no local que é para ser feito dentro do organismo do paciente, e após isso, após metabolizado pelo fígado, essa medicação ela vai ser excretada pelo sistema urinário e pelo sistema intestinal. Então vai ser excretada ali pela urina e pelas fezes. Então é importante também entender a via de administração. Como nós estamos falando de vias parenterais, tá? Que são aquelas medicações administradas diretamente na corrente sanguínea do paciente, e lá no hospital, a nível técnico, para que o técnico administre a medicação, existe 4 vias de administração de medicamentos de competência técnica, que é a intramuscular, IM, a subcutânea, que é SC ou hipodérmica, que é a administração de medicamento no tecido adiposo. Nós temos lá a ID, intradérmica, medicamento administrado na derme, e temos a EV, endovenosa ou intravenosa. Então nós temos 4 vias parenterais. IM, intramuscular, medicação no músculo, ou deltoide, glúteo ou vasto lateral da coxa. Subcutânea, SC ou hipodérmica, medicação administrada aí no tecido adiposo. Via ID, que é via intradérmica, medicação administrada na derme, na pele. EV, endovenosa. IV, intravenosa, que é medicação administrada na veia. Então temos 4 vias parenterais. Dessas 4 vias parenterais, a via que tem ação mais rápida no organismo do paciente e necessita de uma diluição com solvente, que é água destilada e soro fisiológico, e aplicada de forma lenta, é a via endovenosa ou intravenosa. As demais vias, intramuscular, subcutânea, intradérmica, não tem necessidade de nenhum tipo de diluente, tá? Somente a via endovenosa e via intravenosa, que é a mesma coisa, só muda a nomenclatura. O médico pode colocar lá dipirona, uma ampola IV. Se é IV, se é endovenosa,
o técnico tem que saber que aquela medicação tem que ser diluída. Bromoprida, uma ampola EV, se é EV endovenosa, o técnico tem que saber que aquela medicação endovenosa tem que ser diluída. Então nós temos 4 vias parenterais. Das 4 vias, a que tem ação mais rápida, repetindo, de escolha em uma emergência e de escolha dentro de uma enfermaria para a medicação fazer uma ação rápida e terapêutica no organismo desse paciente e tem a necessidade de usar diluente, que é água destilada e soro fisiológico, e aplicada de forma lenta por via no organismo do paciente, é a via endovenosa ou intravenosa, tá? Das vias parenterais, que são essas 4 que eu falei, a que tem a absorção mais lenta no meu organismo, onde não há uma revascularização de vasos sanguíneos, porém a administração é muito lenta, a absorção é muito lenta no organismo do paciente, é a intradérmica e a subcutânea. A via intramuscular é uma via onde as medicações são feitas diretamente no músculo, como eu falei, do deltoide, do glúteo ou do vasto lateral da coxa. É uma via de escolha para medicações oleosas e irritante. Lembrando que o vasto lateral da coxa só é usado para via intramuscular em crianças abaixo de 2 anos de idade, abaixo de 2 anos de idade. Aí a gente usa a via intramuscular do vasto lateral da coxa para crianças com menos de 2 anos de idade, que são casos das vacinas, tá? As outras regiões, deltoide e glúteo, são utilizadas para administração não só de vacina, mas como de outras medicações. Não esqueça a quantidade em ml que cada músculo suporta. O glúteo, né, ali no quadrante superior externo, tanto direito, tanto esquerdo, ele vai suportar 5 ml de líquido no máximo. Fora isso, a medicação tem que ser feita por via endovenosa. O deltoide, ele vai suportar uma quantidade no máximo aí, ó, de acordo com Patrícia Potter, Brunner, vai suportar aí 3 ml de líquido. Charles Muniz, bem-vindo. Vai suportar 3 ml no deltoide. E o vasto lateral da coxa também vai suportar 3 ml de líquido. Lembrando que é uma região, é um músculo que só é feito uma intramuscular em crianças com menos de 2 anos de idade. Fora isso, você pode usar no deltoide e no glúteo, usando a agulha adequada para aquela idade. Então, intramuscular é uma medicação administrada no músculo. Ah, que bom, Charles, você me viu no curso de socorrista, mano. O pessoal tem mania de falar mano, né? Então, a intramuscular não tem necessidade de diluir, tá bom? É usada mais para medicações irritantes e oleosos. As vias mais lentas, onde as medicações são absorvidas lentamente no organismo, que não é muito revascularizada, é a via subcutânea, que a sigla é SC, ou hipodérmica, que é a medicação administrada no tecido adiposo, como a insulina, a heparina, o Clexane, vacina antirrábica, febre amarela, varicela, tríplice viral. Temos a intradérmica, que é a medicação administrada na derme, que é outra via parenteral de absorção lenta, que também não é revascularizada, é usada muito para vacina BCG, teste tuberculínico, que é o teste PPD, e teste de sensibilidade. A via subcutânea, de acordo com as literaturas, tá? A via suporta no máximo 1 ml. A via intradérmica, também de acordo com as literaturas, suporta até 0,5 ml.
Essas duas vias são de absorção lenta no organismo do paciente. E depois nós temos aí a via endovenosa e intravenosa, onde as medicações devem ser feitas lentamente por via endovenosa, usando aí 2 catéteres intravenosos, um catéter agulhado scalp ou um catéter sobre agulha, que é o gelco, para facilitar a entrada da medicação na via endovenosa, ou essa medicação ela é administrada juntamente com soroterapia. E quando ela é adicionada no soroterapia, nós chamamos de aditivos. E a via endovenosa e intravenosa, ela é uma via muito rápida e de uma escolha em casos de emergência. Então nós temos aí 4 vias parenterais, são medicamentos administrados na corrente sanguínea de atribuição técnica, né, que é intradérmica, subcutânea, que são as 2 vias de absorção mais lenta, onde o medicamento não necessita de ser absorvido rapidamente pelo organismo. Júlio Vargas, boa noite, querido. A intramuscular, que é utilizada muito para medicações irritantes e oleosas, que é administrada no deltoide 3 ml, no glúteo 5 ml no máximo, no vasto lateral da coxa 3 ml. E aí temos a endovenosa, que é EV, e intravenosa, que é a medicação administrada diretamente na veia, que tem a necessidade de ser diluída com água destilada ou soro fisiológico e aplicado de forma lenta, tá? Após o 4º critério para administração de medicamento, que é a via certa, nós vamos passar para o horário certo. Hora certa. Toda medicação ela tem a sua hora certa para ser administrada, né? Se for dose de ataque, é para ser feita naquele momento. Se for bolos, é dose para ser feita em caso de PCR, parada cardiorrespiratória, em menos de 1 minuto. Se for dose contínua, intermitente, né, onde o paciente vai ficar internado, ele vai ficar usando essa medicação conforme os horários prescritos pelo médico. E quando existe uma distribuição dos horários, né, de acordo com o que o médico prescreveu na prescrição médica, nós chamamos de aprazamento. O aprazamento é a distribuição dos horários das medicações a serem administradas pela enfermagem nos pacientes que estão internados. Aí nós chamamos de aprazamento. Então temos que ter atenção também na hora certa para administrar essa medicação. Se é SOS, em caso de dor ou aliviar algum tipo de sintoma. Se é medicação de 4 em 4 horas, se é de 6 em 6 horas, se é de 12 em 12 horas, se é uma vez ao dia, se é 10 horas da manhã. Então temos que ficar atento. E a distribuição desses horários certos na prescrição médica é chamada de aprazamento. Boa noite, Arthur. Tudo bom, querido? Gente, quem quiser entrar na live, quiser fazer pergunta, pode entrar, pode fazer pergunta. Não estava programado nada, eu resolvi falar sobre esse assunto aqui para vocês. Mas quem quiser entrar, conversar comigo, fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, tá? Vamos interagir, não tem problema nenhum, não. Depois nós temos o 6º critério, que é a forma certa da medicação: ampola, comprimido, frasco, ampola, cápsula, dráguias. Então temos que ter atenção também na forma certa. Ação certa é o 7º critério. Qual a ação certa dessa medicação no organismo do paciente, né? Se vai ter uma ação correta no organismo do paciente em relação à medicação terapêutica a ser administrada. Registro certo, né? O registro certo, que é o 8º critério, o profissional de enfermagem ele tem que anotar no prontuário e na evolução de enfermagem que a forma que foi feita a administração, se foi feita corretamente, se teve uma resposta, uma ação certa, se o paciente aceitou a medicação. Lembrando que quando o profissional de enfermagem ele vai com a prescrição médica e com a bandeja da medicação até o leito do paciente, se ele estiver dormindo, é de suma importância que o profissional de saúde tenha que acordá-lo, tá? Tanto ele quanto o acompanhante, para eles saberem que vocês chamaram para fazer a medicação na hora
certa. Se o paciente por algum motivo não está na enfermaria, né, foi transferido, não tem a medicação no setor, ou ele recusou a medicação, você vai circular o horário da medicação. Circulando o horário da medicação, tá dizendo ali para quem está lendo a prescrição médica que esse paciente ou ele não estava na enfermaria na hora da medicação porque foi fazer uma tomografia, que foi fazer um exame, ou o paciente recusou a medicação, ou ele foi transferido, ou não tem a medicação no hospital, tá? Então é importante esse registro da medicação, da aceitação da medicação pelo paciente ou pelo acompanhante. Se o paciente está lúcido, está orientado, nós temos que respeitar a autonomia do paciente. Não quer, não quer. Lembrando que é muito importante que nós profissionais explicamos para esse paciente a importância de estar usando aquela medicação, tá? E não esqueçam também, por último, o registro, a orientação certa. Orientar o paciente que medicação que está sendo feita, né? Para que serve aquela medicação? Seu Manuel, boa noite. Eu sou o enfermeiro Eduardo. Está no horário da sua medicação das 18 horas. O médico prescreveu aqui na sua prescrição um antibiótico para o senhor utilizar, tá? Que é a ampicilina. Então, tá na hora de ser feita. Vai ser feita aqui por esse catéterzinho que tá na veia do senhor. Não vai ser dolorosa. O senhor pode ficar tranquilo. Nesse momento, você profissional vai estar usando o capote, a máscara, a luva, o gorro, o óculos de proteção individual. Vai estar levando um algodão com álcool para fazer asepsia das ponteiras do polifixo. E vai estar fazendo a medicação de forma lenta e observando a reação do paciente em relação à administração do medicamento. Se no ato da administração do medicamento, por via endovenosa, qualquer uma que seja, o paciente apresentar algum tipo de reação, alteração dos sinais vitais, fadiga, dispneia, ficar hipocorado, sudoreico, boca seca, né, ou ter vestigem, uma polidipsia, taquicardia, você vai parar de fazer aquela medicação naquele momento, vai interromper, vai chamar o médico ou o enfermeiro e vai registrar isso no prontuário e na sua evolução. Para isso é importante o registro anterior, né, sobre a ação da medicação, e por isso é importante a orientação e informação do que vai estar sendo feito com esse paciente. Caso o paciente não queira, cabe a ele recusar, se ele não quiser, tendo lúcido orientado ou acompanhante, mas deixando bem claro a importância daquela medicação. E não esqueça jamais, além desses critérios que nós temos que ter para administração de medicamento, que é medicação certa, paciente certo, dose certa, via certa, hora certa, forma certa, ação certa, registro certo, orientação certa. Antes de tudo, do preparo da administração, verifique os sinais vitais antes de administrar. Se os sinais vitais estiverem com algum tipo de alteração, principalmente a pressão arterial e a frequência cardíaca, anote, passe para o enfermeiro comunicar ao médico, mas não faça, tá? Outra dica, não faça medicação se você não viu preparar, se foi preparado por outra pessoa, se você desconfiar da substância líquida daquele medicamento que está naquela seringa e se a seringa não está identificada, tá? Então só faça a medicação se você viu preparar, se você preparou e se você tem base nas suas mãos, uma prescrição médica carimbada e assinada. Só fazemos medicação por ordem verbal e via telefônica em caso eminente de morte, tá? Caso eminente de morte. E lá no hospital vai existir as seringas para administrar esses medicamentos por via parenteral, tá? Ah, tá, que bom que eu já respondi. Então, sempre verifique os sinais vitais antes de administrar a medicação e após a administração do medicamento, né? Porque tem medicamentos, principalmente essas vias parenterais, que causam alguma instabilidade na frequência cardíaca, no débito respiratório, na pressão arterial, na temperatura. Então, sempre é importante
o profissional verificar os sinais vitais após a administração do medicamento para saber qual foi a ação terapêutica naquele organismo, se foi para melhora ou se foi para piora, e anotar essas alterações e comunicar o seu enfermeiro superior ou o médico, mas não deixe de anotar e não comunicar. E lembrando que dentro do hospital você tem lá as seringas para fazer medicação por via parenteral. A seringa de 1 ml, que é 1 mililitro, que compõe 100 unidades internacionais, ela é usada para aplicar medicação por via subcutânea e intradérmica, tá? As seringas de 5 ml, 5 mililitros e 3 ml, 3 mililitros já são para aplicar medicação por via intramuscular, né? As seringas correspondem a cada valor em ml que cada região suporta, né? Então, intramuscular você tem 3 ml ou 5 ml. A seringa de 10 e de 20 ml já é para fazer medicamentos diretamente na veia do paciente sem ter a necessidade de colocar no soro. Porém, né, cabe ao profissional de enfermagem técnico saber que seringa que ele vai usar, se é de 10 ml, se é de 20 ml. Se a medicação ela for uma medicação onde a quantidade em ml, que é a dose, é igual a 4 ml, tá? Você vai utilizar a seringa de 10. Os 6 ml que sobraram, você vai completar com água destilada e soro fisiológico e tirar o ar. Se a medicação ultrapassar 4 ml e é para ser feita na veia, você vai usar a seringa de 20 ml. Então tem 6 ml de medicação, que é o soluto. Você aspirou na seringa de 20. Sobrou o que? 14 ml. Esses 14 ml você vai completar com água destilada, tirar o ar e aplicar na veia do paciente. Fora isso, quando a medicação não é para ser feita direto na veia, o médico vai prescrever lá complexo B, vitamina C, Buscopan composto, uma ampola de cada no soro fisiológico, tá? Acho que a Elaine quer entrar aqui. Entrar, conversar, fiquem à vontade. Fiquem à vontade, tá? Para tirar dúvidas. Oi, Elaine. Oi, eu tô aqui deitada, eu apertei alguma coisa errada. Ah, então tá. Tá, Beijo. Tá aí. Tá. Ai, meu Deus, e agora? Como é que tira isso aí? Ué, você que tem que sair agora. É? Peraí. Ai, Elaine, fazendo vergonha na live dos outros, ó. Ai, eu não sabia, eu apertei sem querer. Então, gente, presta atenção, tá? Antes de administrar as medicações, preste atenção nos critérios para você administrar. Antes, tá? Prescrição, prescrição certa, medicação certa, paciente certo, dose certa, via certa, hora certa, forma certa, ação certa, resposta certa e registro certo. E vias parenterais são medicamentos administrados pela corrente sanguínea. E lá nós temos intramuscular, IM, deltoide, glúteo, vasto lateral da coxa, ID, intradérmica, na pele, SC, subcutânea, no tecido adiposo, EV, endovenosa, IV, intravenosa, medicamento na veia. Todas essas vias parenterais que eu falei, a que tem ação mais rápida no organismo é a via endovenosa e intravenosa, onde tem a necessidade de ser diluída com água destilada ou soro fisiológico e aplicada lentamente. Essas vias parenterais, as que têm ação mais lenta, não vai ter uma necessidade de absorção tão rápida no organismo, é a via intradérmica e a via subcutânea, tá? A via intramuscular, onde no deltoide é 3 ml, glúteo 5, vasto lateral da coxa 3, é uma via utilizada para medicamentos oleosos e irritantes, tá? Espero que eu tenha tirado um pouquinho de dúvida de vocês. Eu queria saber se tem alguma dúvida, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta?
quer entrar para complementar, não tem problema, tá? Mas a intenção aqui era só responder essas dúvidas de administração de medicamento por vias parenterais, explicar o que é via parenteral. Eu expliquei para vocês que é totalmente diferente da enteral. Via enteral é medicamento administrado pelo organismo, não passa pela corrente sanguínea, que é o quê? A via otológica, a via ocular, a via nasal, a via oral, a via sublingual, a via tópica, pele, vaginal, retal e medicamentos administrados por sonda nasogástrica e sonda orogástrica. Essas são as vias enterais, medicamentos administrados pelo organismo, não é absorvido primeiramente pelo sangue, sim pelo organismo, depois é distribuído no sangue. Via otológica, ocular, nasal, oral, sublingual, tópica, vaginal e retal. E também pode incluir aí as medicações que é administrada por sonda nasogástrica e sonda orogástrica, tá? As outras são tudo vias parenterais. Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Então, não esqueçam, sempre lavar as mãos antes de administrar medicação e após a administração de medicação. Sempre usar aí os protocolos de precaução padrão, respiratório ou de isolamento de contato. Sempre usar os EPIs no preparo e na administração de medicamentos, tá? Sempre prestar atenção nos 9 certos, da qual falei, com prescrição médica assinada e carimbada, para não causar nenhum erro no organismo do paciente ou até mesmo levar ele a óbito. Sempre verificar os sinais vitais, tá? E ficar muito atento, principalmente na pressão arterial e na frequência cardíaca. Se tiver alguma alteração, você não administre, caso seja via endovenosa, intramuscular, subcutânea ou intradérmica, você vai anotar e comunicar ao seu supervisor. E se o médico prescreve para o paciente Buscopan composto, uma ampola EV, e o paciente está com a pressão 8/4, tem como fazer esse Buscopan composto ou essa dipirona por via endovenosa com a pressão do paciente 8/4? Será que tem como fazer ou não tem como fazer? Você vai anotar essa pressão, vai comunicar ao médico, vai fazer a medicação. Você não vai fazer a medicação, né? Porque essa medicação, Buscopan e dipirona, geralmente abaixam muito a pressão e o paciente já está com pressão baixa. Você vai fazer, vai anotar o valor da pressão e vai comunicar ao médico, mas não vai fazer a administração desse analgésico por via endovenosa, porque vai causar alteração nos níveis pressóricos, tanto sistólico quanto diastólico. Outra coisa importantíssima, se a medicação for medicação digitálica ou cardiotólica, né, medicação digitálica ou cardiotólica, são aquelas medicações que são administradas, que são prescritas para pacientes cardiopatas, que possuem alguma doença relacionada ao coração. Então, se o paciente ele usa uma medicação cardiotônica ou digitálica, tem que ter atenção na frequência cardíaca, que é o pulso, e não administrar em hipótese alguma se a frequência cardíaca estiver abaixo de 60 batimentos por minuto. Você vai anotar e comunicar ao médico, principalmente se for por via sublingual, que é uma das vias enterais mais rápida, e endovenosa ou intravenosa, que é uma das vias parenterais mais rápida. Então, nunca administre essa medicação digitálica ou cardiotônica antes da verificação da frequência cardíaca, que é o pulso. Sempre cai em concurso público. Qual é a atribuição do profissional de enfermagem antes da execução ou administração de uma medicação cardiotônica ou digitálica? Aferir ou verificar a frequência cardíaca, que é o pulso radial ou ulnar, não administrar caso a frequência cardíaca esteja em 60 BPM.
abaixo de 60 batimentos por minuto. Você vai anotar e comunicar ao médico ou ao enfermeiro, mas não faça a administração desse medicamento, principalmente tendo atenção na via sublingual, que é uma via enteral bem mais rápida do que as outras vias enterais, e endovenosa ou intravenosa, que é uma das vias parenterais também mais rápidas que existem, tá bom? Espero ter sanado algumas dúvidas. Kathleen, obrigado por entrar aqui. Renata, Nery, Daniele, obrigado por entrar. Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei? Eu fui bem objetivo, bem específico, tá? Em relação aí às dúvidas de administração de medicamento por vias parenterais. Qualquer coisa, vocês deixem nos meus comentários, tá? Quem quiser ter interesse, que é algum aluno meu que mora aqui no Rio, vai ter um curso dia 30 agora, dia 30 de março e 1º de abril. São 2 encontros de 18 horas, 21 horas, terça e quinta-feira, onde nós vamos abordar, ensinar para quem está fazendo o curso a administração, que é um curso chamado Curso de Atualização em Administração de Medicamentos, tanto via parenterais e enterais, e cálculo de medicamento, cálculo de microgota, macrogota, regra de 3 e concentração, insulina. Quem tiver interessado, tem um post lá no meu Instagram com o número do telefone, é só entrar em contato e ver e reservar a sua vaga, quem quiser, tá? Quem se interessar aí por se atualizar com medicamento, fica a seu critério. O curso é no Fire Cursos, né, aqui no Centro de Queimados. Quem quiser, sinta-se à vontade, tá bom? Obrigado a todos. A live vai ficar salva. Espero que vocês tenham gostado, tá? Tenham gostado. Eu estou para marcar uma live com a professora Patrícia Freire sobre cuidados de enfermagem com sonda nasogástrica. Nós temos visto muitos probleminhas em relação a cuidados da enfermagem no manuseio da sonda nasogástrica. Então, vou combinar com ela uma data e vou estar publicando para vocês aqui no meu Instagram essa live, tá? Alguém tem uma pergunta? Alguém quer dar tchau? Boa noite. Kathleen, te aguardo terça-feira no estágio, você e Débora, tá? Carol Dantas, obrigado por entrar. Meus amigos enfermeiro Roberta, obrigado por entrar. Charles, obrigado. A Alane Gomes, obrigado por entrar. Tamires, Fabiane Lira, Carlos, Roberta, já falei. Anderson, Arthur, Júnior, Cíntia, Gerson, meu amigo Júnior Queiroz, Adriel, Débora, Verônica, Ellen, obrigado por entrarem na live, está sempre aqui, me prestigiando, tá bom? Elaine Carvalho, obrigado. Deus vai te dar poder, Elaine, tá? Você vai conseguir fazer. Um beijo a todos, boa noite, a live vai ficar salva. Quem quiser compartilhar meu Instagram com os colegas, pode compartilhar, divulgar, fique à vontade. Quem se interessou, vai se interessar pelo curso de administração de medicamentos, cálculos, né, que é muito bom cálculo, tem muitos alunos que saem do curso técnico com dúvida em cálculos, né, de microgota, de macrogota, regra de 3, insulina, concentração, isso cai muito em concurso público. Então, é um curso que vale a pena, são 2 aulas, com apostila gratuita, todo o material gratuito para vocês. Então, quem se interessar, entre lá no meu Instagram. Vou deixar aqui, ó, o Instagram. Não, vou deixar aqui o Instagram, não. Tem o Instagram. Vou deixar aqui. Ó, o Instagram do curso. Quem quiser entrar lá, ó, chama no direct essas pessoas aí, ó, para poder se informar. Mas também tem lá no meu na minha página principal, publicação, tá tudo lá, tá bom? Um beijo para vocês, uma boa noite.
Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa, né? Como eu falei anteriormente, conhecimento não se retém, conhecimento se compartilha. Então, espero que vocês possam ter anotado, conseguir anotar. Então, fiquem com Deus, uma ótima noite abençoada, um bom início de semana e que todos abençoem vocês. Flavinha, maquiadora, o mês de live já está acabando, já estou partindo, estava assistindo a sua de maquiagem. Mas um beijo, gente. Fiquem com Deus. Até mais, tá?